Boa noite, galera aqui do Instagram. Hoje eu tô fazendo aqui só pelo Insta mesmo. Talvez eu suba essa live depois, o replay dela. Gorgulhoeiras, boa noite. Pati, Cíntia, boa noite, gente. Me conta aí da onde que vocês estão me assistindo, de que cidade que vocês estão. Emenetati chegou aqui também, boa noite. Vai me contando aí de que cidade que você é, para eu saber de onde você está me assistindo. De Curvelo, Eunice, a Cíntia de São Paulo, Luretra de Florianópolis, Ingrid, Ângela, Emenete de Nova Iguaçu, Bela Mota, Itajaí, Rio Grande do Sul, não, Santa Catarina, a Ingrid de Niterói, do Rio de Janeiro, que legal. Boa noite, gente. Tem gente de BH aqui também, Eunice de BH, Vivendo Zen, Alê, Colônia de Atlantes, Luciane Cabreira. Legal, gente, gostoso vocês aqui. A gente vai ter uma live bem legal. Na verdade, essa live ela é meio que uma continuação de uma aula que eu dei na semana passada, que foi muito legal, as pessoas curtiram demais. E aí eu senti mesmo de fazer um aprofundamento. Oi, Carmen, tudo bem? Então, vou esperar aqui entrar mais gente para eu ir falando, mas eu vou introduzindo aqui o assunto. Enquanto isso, eu vou me contando aí de onde que vocês são. Eu fiz uma aula muito legal na semana passada falando sobre como que a gente pode ativar a melhor versão do nosso mapa astrológico. Quem que está assistindo essa live agora, que viu que estava nessa aula que eu fiz, me conta aí. Capoeira, acompanhando aqui do sul de Minas, Isabela Possato. A Isabela foi uma das participantes do programa, né, de astrologia vivencial. A Jucinara de Fortaleza, Capoeira Suzy de Cambuí, São Caetano do Sul, legal. A Emenetati está contando aqui que estava nessa aula passada, né? Quem que está aqui hoje que assistiu essa aula que eu fiz na semana passada, que foi uma aula bem legal, onde eu entrei bastante no conteúdo assim mais psicológico mesmo, né? Hoje, nessa live de hoje, a gente vai entrar no conteúdo mais astrológico, né? Vai ser um complemento mesmo, um complemento e um aprofundamento da aula que eu dei. Para quem quiser assistir o replay dessa aula, tá disponível no meu canal do YouTube, né? A Luciane tá contando que estava nessa aula. Ela tá disponível lá no YouTube. Chama Como Viver a Melhor Versão do Seu Mapa Astrológico. A N Portilho tá falando aqui que estava e que foi ótimo. Realmente foi uma aula muito especial e eu tive muito retorno positivo dessa aula e eu senti realmente de aprofundar. Então, como que vai ser, né, o aprofundamento dessa aula? Nessa live de hoje, a ideia é que você possa aprender a ver no seu próprio mapa aonde que estão os seus pontos de desafio, né? Onde que estão os seus maiores bloqueios, suas maiores dificuldades, até para te dar uma clareza maior de por que em algumas áreas da sua vida talvez a coisa emperre, né? Em algumas áreas sua vida vai bem, tudo flui, e naquela área o negócio emperra, se repete padrão, se patina, né? Então você vai entender como ver no seu mapa aonde estão esses pontos de desafio, né? Talvez até você já saiba disso, né? Quando eu falar, realmente eu já sei que eu tenho essa dificuldade, mas eu acho interessante quando a gente consegue também ver no mapa e ver que o mapa confirma, que é como se você estivesse recebendo a seguinte informação: poxa, está no meu mapa, então faz parte mesmo do programa da minha alma, né? Eu vim com essa experiência para passar, eu vim com esse quinhão para aprender, né? Porque é isso que o mapa mostra com muita clareza. Ele mostra tanto os dons e talentos,
os potenciais que você trouxe e que muitas vezes a gente também não vive, né? Mas ele mostra também quais são as tarefinhas kármicas, os pacotinhos que você trouxe para aprender, as tarefas que você trouxe para ir destrinchando ao longo da vida. E dá pra ver isso no mapa de acordo com algumas coisas que eu quero te ensinar aqui hoje. Como você faz pra ver no seu mapa onde estão os seus maiores desafios, né? E entendendo como que isso se reflete na vida. Né? Como que, por exemplo, se o seu ponto de desafio está relacionado a Vênus, a Marte ou a Lua, você entender o que significa isso. Né? Entender a função de cada um desses planetas. Então é isso que eu vou estar entrando aqui, aprofundando aqui nessa live com vocês. E também como dar os primeiros passos para você poder sair disso, né? Então, eu sinto que ter clareza desses pontos, aonde estão os nossos maiores desafios, é muito importante, porque esses pontos, onde a gente tem os maiores desafios, é a porta de entrada para o nosso sabotador interno, que é o grande vilão que impede a gente de viver a melhor versão do nosso mapa. Que foi esse o tema dessa aula passada, que eu super recomendo vocês assistirem. Ela está disponível no meu canal do YouTube. Tá muito legal essa aula, tá muito completa. E lá eu entrei em detalhes mesmo, né, no funcionamento do sabotador, em como que ele atua. Né, porque realmente é ele que causa um estrago mesmo na nossa vida e impede a gente de viver o potencial que está no nosso mapa. Né? Ele é o grande vilão mesmo, né? Então, esse foi o tema da aula passada, que eu entrei com esse conteúdo mais da psicologia, né? Eu falei bastante da psicologia, eu até vou dar uma resumida aqui um pouco nessa aula para você poder acompanhar melhor hoje, né? Porque para você poder acompanhar o conteúdo de hoje, você precisa ter pelo menos uma noção do que eu falei na aula passada. Mas como vai ser um resumo, o que eu vou falar aqui hoje, você pode assistir o replay e depois até ver novamente essa aula. Talvez você vai entender com mais profundidade essa aula de hoje, tendo assistido primeiro a anterior, tá bom? Então eu vou dar uma resumida aqui, porque hoje eu vou entrar no conteúdo mais da astrologia. Né? Aula passada eu falei mais de psicologia, eu quase não falei de astrologia. Inclusive, nessa aula passada, eu até fiz um resumo um pouquinho, né? Contei um pouquinho da minha trajetória, né? Como que eu fui fazendo essa integração da astrologia com a psicologia, né? Como que eu cheguei nisso tudo que eu contei nessa aula, né? Eu fiz uma boa resumida. Mas antes de entrar nisso, eu quero pedir aqui um compromisso de vocês, porque vai ser um conteúdo bem bacana, eu vou estar aqui bem inteira com vocês para entregar uma coisa bem legal mesmo. Eu poderia facilmente estar cobrando aqui para essa aula, mas é um conteúdo que eu tô querendo doar mesmo. Então eu peço que você se concentre aqui, desliga aí as distrações, fecha a porta, fica aqui, pega a tua água, né? Ou fica aqui presente mesmo, não se distrai, porque você vai aproveitar muito, né? Você vai realmente sair daqui depois podendo pegar seu mapa astrológico e falar, opa, é aqui. Né? E realmente conhecer esse ponto, torno a dizer, você fecha a porta de entrada para o sabotador. Você tem, não é que fecha, né? Mas você tem uma oportunidade de fechar a porta para o sabotador entrar, porque é por aí que ele entra. É nos seus pontos de desafio, é como se fossem seus pontos fracos. Quais são os seus pontos fracos no seu mapa? Quando você conhece esses pontos fracos, você minimiza o efeito do sabotador, tá bom? Então essa live aqui, tá? É pra quem gosta de astrologia, pra quem ama astrologia, mas já entendeu que a astrologia não vai te dar a resposta pronta e nem vai prever seu futuro, tá? Astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Não vou salvar ninguém aqui com a astrologia, nem dizer o que vai acontecer, se fulano tá vivo, tá morto, se vai voltar ao relacionamento, não vai, não é isso, tá? Essa live aqui é pra quem já entendeu que a astrologia é mais profunda, tá bom? Essa live aqui também serve muito bem pra quem já estuda astrologia, pra quem até mesmo já trabalha com astrologia e quer ter essa visão que inclui mais a psicologia e a espiritualidade, tem um olhar um pouco mais profundo, né? Serve super. E pra quem não entende nada de astrologia e só gosta de autoconhecimento, essa live também serve, porque eu não entro aqui, eu vou explicar tudo, eu vou falar de planeta hoje, vou falar de signo, mas eu explico tudo. Então ela serve mesmo para que você não sabe nada de astrologia, tá bom? As perguntas eu vou deixar para responder no final. Você pode até ir comentando aqui enquanto eu estiver falando, eu gosto de dar uma olhadinha e tal.
mas eu não vou responder pergunta exatamente no meio, porque eu tenho um script aqui que eu tô até com uma colinha aqui, de vez em quando eu tô olhando pra baixo, porque eu tô seguindo o script pra não me perder, tá bom? Então você fica comigo aqui, que no final eu respondo as suas perguntas, tá bom? Então, né, para fazer um resuminho do que eu falei na aula passada, o que aconteceu? Eu contei um pouco, então, de como que foi a minha trajetória, né, para você entender como que eu fui fazendo essa união da astrologia com a psicologia, né? Eu contei um pouco da minha história e tudo. E o principal, né, que eu cheguei nessa união foi porque eu comecei a estudar astrologia muito cedo, com 14 anos já. Só que a astrologia, ela não me trouxe ferramenta de transformação pessoal, né? Ela realmente, ela foi maravilhosa para me ajudar a clarear aqueles pontos escuros, a me mostrar onde estava a maior dificuldade. Isso é um dos grandes presentes da astrologia. Ela pode economizar vários meses de terapia, inclusive, porque ela te ajuda a ir direto no ponto. Ela mostra ali se a questão é com o masculino, se é com o feminino, se é com o pai, se é com a mãe, se é no emocional, se é no mental, se é no espiritual, se é na saúde. Ela vai direto ali, te mostra onde é. E muitas vezes ela mostra onde é naquele momento da sua vida, né? Porque ela também te ajuda a te situar dentro do momento astrológico, que é um estudo que eu faço na consulta astrológica individual. Às vezes te ajuda a ver ali, te dá uma noção mesmo do teu momento, o que está acontecendo naquela hora, pra você entender por que às vezes uma determinada área da tua vida está travada, não está andando, o que está sendo pedido ali, né? Então ela te dá assim uma ferramenta assim maravilhosa de diagnóstico. Ela te mostra o ponto de trabalho, mas realmente ela é limitada, ela não vai te falar como faz o trabalho. Eu tive que buscar recursos para transformar e para trabalhar o que o mapa me mostrava na psicologia e na espiritualidade. Na verdade, na psicologia integrada à espiritualidade, né? Porque a psicologia mesmo, às vezes, ela também é bem limitada. Quando ela fica muito ali no nível da personalidade, né? Eu sinto que o que me transformou mesmo foi quando as técnicas que eu experimentei, as vivências pelas quais eu passei, que integrava a espiritualidade. Então toda a minha trajetória lá com o Osho, né, que ele trouxe muito a psicologia para a espiritualidade, os trabalhos eram sempre considerando o eu superior, sempre integrado com a meditação, né? Mas o trabalho com o qual eu mais me identifiquei mesmo foi o Patchwork, né? Que é o trabalho que foi canalizado pelo guia através da Eva Pierrakos, que é uma metodologia que te ajuda a lidar com a sombra, que é o que eu estou chamando aqui de sabotador interno para simplificar, né? Mas a Eva Pierrakos mesmo, ela usa mais o termo eu inferior para falar disso, né? E aí é todo um estudo de como lidar, como trabalhar com a nossa negatividade para transformar, né? Esse trabalho foi apresentado para mim através do meu mestre, que é o Prem Baba, né? Que eu fiquei com ele muitos anos, estou com ele até hoje, né? E foi através dele que eu fui recebendo todo esse ensinamento do Patchwork, da Eva Pierrakos, né? Então eu pude beber dessa fonte. E aí, então, eu fui resgatando a astrologia, que até então estava engavetada ali, porque para mim tinha perdido o sentido, ficar só entregando o abacaxi ali para a pessoa, né? E aí, quando eu entendi que eu podia fazer uma junção, né, de tudo isso que eu tinha aprendido esses anos todos, colocar a pessoa para vivenciar o próprio mapa, né? É um trabalho que ele vai muito além da interpretação do mapa, né? Não ficar ali falando pra você, olha, assim é assado. Eu vou te ajudar a você vivenciar como que tá isso dentro de você e te dar condições de você transformar esses pontos escuros, tá? Então esse é o método da astrologia vivencial que eu desenvolvi, e aí que nessa aula que eu fiz a semana passada, eu entrei bastante em detalhe em tudo isso, né? Então foi isso, né? A psicologia, ela foi realmente onde eu encontrei as respostas. A psicologia integrada com a espiritualidade, né? Foi o que foi realmente me dando as respostas, principalmente nesse ponto, né? Onde eu pude ir compreendendo, né? Como que funciona o sabotador interno, né? Como que lida com a negatividade. Por isso que o Patchwork para mim foi o mais certeiro, né? Porque ele foi direto no ponto. Né? Porque realmente, o que acontece? O mapa astrológico, ele é o mapa ele é o GPS da sua felicidade. Ele mostra realmente o caminho que, se uma vez percorrido, uma vez vivenciado, se você estiver realmente vivendo tudo que o seu mapa propõe, você vai se sentir feliz, realizado e pleno. Ele é o script, ele é um mapa mesmo.
Só que o mapa não garante que você vai fazer a viagem, né? Esse é o ponto. Então, o que eu fui entendendo ao longo desses anos fazendo essa união é que a gente não vive o potencial do nosso mapa porque a gente carrega, todos nós seres humanos, carregamos dentro de nós uma entidade, né? Um euzinho, que é o nosso eu sabotador. É uma parte nossa que joga contra a nossa própria felicidade. Ele é, na verdade, o que sustenta toda a nossa negatividade. Né? É uma coisa que todos nós carregamos. Né? Um quantum de negatividade. Todo mundo chegou aqui nessa terra com um pacotinho de negatividade que veio transformar, que veio transmutar. Né? E essa negatividade, ela normalmente se expressa na nossa vida através das nossas frustrações, através das nossas dificuldades. Ai, que legal, a Larissa entrou aqui. Bem-vinda, Larissa. A gente acabou de falar ali por e-mail, convidei ela para vir para a live. Que legal te ver aqui, Flor. Então, o que acontece é isso. O sabotador, ele tem essa entidade que existe dentro da gente e que está o tempo todo sabotando a nossa felicidade. E como que ele sabota? A gente experimenta frustrações, bloqueios, são coisas que não andam na nossa vida, né? E ele é, no mais profundo, um mecanismo de defesa. Ele está a serviço de proteger a gente de determinadas dores, de determinadas situações difíceis que a gente passou na nossa infância, a gente não teve condição de lidar, não teve condição de elaborar, e a gente teve que colocar essa defesa na frente para poder lidar com essas situações de dor. E aí a gente se sabota. Nessa aula que eu dei anteriormente, eu entro em detalhes sobre o funcionamento do eu sabotador. Aqui eu estou fazendo realmente um resumo, tá? Para poder realmente senão você não vai conseguir acompanhar aqui o que eu vou falar daqui em diante, tá? Mas resumindo, o sabotador, ele tem essa função de te proteger da dor. Então, a porta de saída para você não estar mais à mercê desse mecanismo é você se disponibilizar, sentir a sua dor, né? Quando você realmente pode lidar com a sua negatividade, com os seus sentimentos desconfortáveis, sejam eles tristeza, raiva, ressentimento, sensação de injustiça, vergonha. São desses sentimentos que o seu sabotador te protege, né? E aí, quanto mais você tenta se proteger desses sentimentos, mais eles vão ficando no inconsciente, guardados, enterrados, negados, e mais eles geram negatividade na sua vida. E aí essa própria negatividade em movimento é o sabotador atuando. Então, no fundo, o sabotador está te protegendo da dor, mas ele acaba causando mais sofrimento na sua vida. Por isso que você não sai do lugar. E aí, enquanto você estiver à mercê desse sabotador, que normalmente ele funciona no nível inconsciente, que a gente não percebe, não se dá conta, e é o que faz a gente se sentir uma vítima muitas vezes, porque a gente não percebe que a gente que está criando as dificuldades da nossa vida. Enquanto você não tem consciência dele, você está à mercê dele. E aí ele vai fazer uma festa na sua vida. E é esse sabotador, ele é o grande vilão. Ele é que te impede de viver a melhor versão do seu mapa. Só que esse sabotador, no mapa astrológico, é possível ver qual que é a porta de entrada dele. Porque no mapa astrológico, como eu já disse, você consegue ver os dons e talentos, que são os potenciais, muitas vezes não vividos por conta do sabotador, mas também justamente esses pontos que você veio trabalhar, os seus pontos fracos. Todo mapa tem, né, pontos fracos. Esses pontos fracos são a porta de entrada do sabotador. E se você conhece, aí você consegue começar a trabalhar. E uma vez trabalhado esses pontos fracos, todo o seu mapa começa a fluir na melhor versão. Não tem esforço para você viver os seus dons e talentos. Todo o seu esforço deve ser em neutralizar o poder do sabotador. Porque é ele que está emperrando toda a história. Tá bom? Então, me confirma aqui se vocês estão me vendo, estão me ouvindo direitinho, porque deu uma pequena variação aqui na luz do meu celular, eu fiquei com dúvida. Tá tudo bem, né? Beleza. Então, eu vou entrar agora, né, mais profundamente em como, né, que você identifica isso no mapa. Agora eu realmente vou entrar no conteúdo da aula, tá bom? O que você realmente precisa
fazer, né? O que você precisa realmente olhar no seu mapa para identificar quais são essa porta de entrada, tá bom? Então, para você entender isso, eu tenho que te explicar a dinâmica do mapa. Então, a gente tem 10 planetas no mapa, tá? Que são o Sol, a Lua. Na astrologia, a gente considera Sol e Lua planetas, tá? Ah, Cláudia, tudo bom, querida? A Cláudia tá inscrita já para a próxima turma do programa, né, Cláudia? Que legal te ver aqui, Flor. Então, a gente tem o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. São 10 planetas. Cada um desses planetas representa uma função psicológica. Então, por exemplo, o Sol, a função dele é te individuar, né? Te fazer único. Né? Então, o Sol tem muito a ver com aquilo que você tem de único, de essencial. Então, a função do Sol é individuar. A função da Lua é nutrir emocionalmente. O que você precisa fazer para se conectar com o outro, para se nutrir emocionalmente? A função de Mercúrio é compreender, decodificar a realidade. A função da Vênus é você encontrar o seu valor pessoal, né? Encontrar a sua autoestima. A função de Marte é agir no mundo para realizar a vontade do Sol, né? A função de Júpiter é expandir, ampliar os horizontes. A função de Saturno é estruturar, materializar. A função de Urano é renovar, romper com os padrões, revolucionar. A função de Netuno, sensibilizar para te conectar com o superior, com a espiritualidade. Função de Plutão, regeneração, renovação, morte do que precisa morrer para que haja espaço para um renascimento. Então a gente tem essas 10 funções no nosso mapa, tá? 10 funções psicológicas. Quando essa função está num determinado signo, é como se ela recebesse a roupinha daquele signo, né? Então, uma Vênus, por exemplo, em Áries, ela gosta de coisas relacionadas ao signo de Áries. E ela se sente em conexão com o valor pessoal quando ela manifesta a energia de Áries. Né? O Marte, ele age de acordo com o signo que ele está. A melhor forma de agir é onde está o signo. Então, se eu tenho Marte em Virgem, eu vou agir com primor, com perfeccionismo, com muito detalhismo. Eu vou sempre pensar muito e procurar que a minha ação seja sempre produtiva, certeira. Então, como que eu me estruturo? Qual que é a minha melhor forma de me estruturar? Eu vou olhar o signo que está Saturno. Então o signo é como se ele dissesse assim, essa é a melhor roupinha para essa função ser exercida da melhor forma possível. Então é como se o planeta é a função, o signo é a roupinha. Eu vou viver, funcionar, né, naquela versão, funcionar daquela forma do jeito do signo. Tá? Então o signo é como se fossem as qualidades e as características daquela função. E em que área da vida que eu manifesto mais aquela função é a casa astrológica onde cai aquele planeta no nosso mapa. Que existem 12 casas, existem 12 signos também. Tá? Então, só para vocês entenderem como funciona a dinâmica. E na minha forma de compreender, o sabotador é como se ele sequestrasse uma dessas funções. Ele atua através de uma dessas funções. Então, ele sequestra, às vezes, o Sol, ou às vezes a Lua, ou às vezes vários de uma vez. E aí ele faz com que aquela função fique distorcida. Então, se ele sequestra a Vênus, eu vou ter problemas com a autoestima. Se ele sequestra o Saturno, eu vou ter dificuldades em materializar, em me estruturar na vida. Tá? Então, é assim que funciona. E aí, o que acontece, né? Agora eu vou entrar em 3 coisas para vocês olharem no mapa de vocês, para vocês identificarem que função é essa que pode não estar funcionando na sua melhor versão. Tá? Então, quando você pega assim um mapa, né, então aqui dentro são os planetas, aqui são os signos, e essa parte mais externa aqui, que é cortado por esses, parece pedaços de pizza, assim, são as casas, tá? Então, quando um planeta recebe muitos aspectos vermelhinhos, tá vendo esse aqui, ó? Na verdade esse aqui não, que é o meio do céu. Esse aqui, por exemplo, esse aqui, ó, ele está recebendo aqui uma oposição, aí está recebendo aqui uma quadratura, 2 aspectos vermelhos. Às vezes a gente pega o planeta e recebe muitos aspectos vermelhos, mas de 2 para cima a gente já pode considerar aquele planeta aflito. Por que aflito? Porque ele está recebendo quadraturas, ele está recebendo oposições, são aspectos tensos. Então, quando tem quadratura e oposição, é como se aquele outro planeta que está aspectando com ele
fosse muito diferente dele, estivesse conflitando com ele. Então pode atrapalhar na manifestação daquela função. Então sempre que um planeta recebe muita quadratura no mapa, a gente sabe que pode ser um ponto desafiador para a pessoa aquela função. Agora, principalmente, se esse planeta receber quadratura de Saturno, que é um planeta que, entre outras coisas, o Saturno em si, né? Oi, Ayla, tudo bom, querida? A Ayla acabou de entrar, daqui a pouco eu vou convidar ela para entrar aqui para bater um papo com a gente também. Então, quando o Saturno no mapa, ele, entre outras coisas, eu falei da função dele de estruturar, né? Mas o Saturno, ele é um ponto kármico também. O Saturno no mapa, ele sempre mostra onde eu tenho uma ferida de inadequação, né? Onde eu sinto de alguma maneira uma falta. Saturno, ele é um ponto de trabalho no mapa. Então isso já é uma coisa. Onde está o seu Saturno no mapa? Ele pode ser uma porta de entrada do seu sabotador. A não ser que você tenha um Saturno muito bem posicionado. O que é um Saturno muito bem posicionado? Um Saturno no signo que ele rege, ou na casa astrológica que ele rege, que é a 10. O signo é Capricórnio. Recebendo muitos trígonos. Pode acontecer do Saturno não ser um grande emperro na sua vida, né? Mas para a maioria das pessoas Saturno, ele é um ponto kármico mesmo. Então quando o Saturno faz quadraturas ou oposições com qualquer que seja o planeta, normalmente isso é uma indicação de que ali eu tenho trabalho. Ali eu me sinto menos, ali eu me sinto inferior, ali eu me sinto inadequado, ali eu preciso trabalhar, porque o Saturno é isso, né? Ele mostra onde eu preciso trabalhar, onde eu preciso me superar em alguma coisa, até para me fortalecer. Porque Saturno representa a estrutura e a materialização. E eu me estruturo quando eu trabalho, quando eu supero, eu encontro a minha força, quando eu me supero, quando eu trabalho, quando eu tenho um trabalho árduo, né? Por isso que Saturno representa também a materialização e a realização, né? Então, principalmente aspectos com Saturno. Outro ponto kármico é o Quiron no mapa astrológico, né? O Quiron, ele mostra onde eu tenho uma ferida que eu vim curar. Então, qualquer planeta do seu mapa que receba aspectos do Quiron, principalmente quadraturas e oposições ou conjunções, com Saturno também conjunção, tá? Com certeza isso é um ponto kármico também. É um ponto onde eu tenho uma ferida ali. Aquele planeta, ele vai tender a ser disfuncional porque eu tenho uma dor ali. Ali indica que tem uma dor, tem uma ferida. Se tem uma ferida, é uma porta de entrada para o sabotador, porque o sabotador, ele sempre entra onde eu tenho uma dor. Eu tenho uma ferida, então eu vou fazer tudo para não entrar em contato com aquela ferida. É aí que o sabotador entra com os mecanismos de defesa dele, né? Que nessa aula passada eu explico muito bem tudo isso, tá? Então essa é uma indicação. Quando o planeta recebe muitas quadraturas ou oposições, principalmente de Saturno, do Quiron e também do nó do sul, que é outro ponto kármico. O nó do sul, ele mostra aquilo que eu preciso aprender a deixar para trás, porque aquilo emperra o meu crescimento. É onde eu tenho padrões repetitivos que emperram o meu crescimento espiritual. Então, se você tem a cauda do dragão, principalmente em conjunção com algum planeta, provavelmente ali é um ponto fraco seu, um ponto kármico seu. Eu gosto de usar muito a palavra fraco, porque parecendo que é uma oportunidade de crescimento ali que você tem, né? Porque é isso, os nossos pontos de desafio, esses pontos fracos, entre aspas, eles são um ponto de onde eu tenho oportunidade de crescimento. É ali que, por ter dificuldade, frustração, né, eu vou atrás de uma cura e ali eu me fortaleço, ali eu cresço, ali eu expando minha consciência, tá? Então é isso, isso é uma dica bem importante para você poder identificar no seu mapa onde está esse nó. Então, planetas que recebem muitas oposições e quadraturas, principalmente de Saturno, do Quiron e da cauda do dragão. No caso de Quiron, Saturno e cauda, as conjunções também são bem significativas, tá? Porque a conjunção é quando tá junto ali, né? Outro ponto que às vezes faz com que o planeta também fique difícil, né, de manifestar a melhor versão dele, e mostra também que é um ponto desafiador. Quando esse planeta está num signo que de alguma maneira não favorece a manifestação da energia dele. Existe até uma nomenclatura, que aliás é uma nomenclatura da astrologia clássica, tradicional, que eu acho até feio, né? Que a gente fala que o planeta está em queda ou o planeta está exilado.
né? Ou, nesses dois casos, ou quando o planeta está em queda, ou quando o planeta está exilado, o planeta está em mau estado cósmico, né? Porque realmente ele está em mau estado cósmico, porque ele está... O que é o planeta exilado? Quando ele está exatamente no signo oposto ao que ele rege. Justamente porque quando o planeta rege um signo, é porque ele tem muita analogia com aquele signo. Quando o planeta está no signo que ele rege, ele fica potencializado. É como se eu estou na minha casa, né? Um Sol em Leão. O Sol rege Leão. O Sol em Leão, ele está em casa, né? Ele se sente brilhando, se sente empoderado, se não estiver ali recebendo quadraturas, oposições, né? Não dá pra gente generalizar, tá? Não é todo mundo que tem Sol em Leão que vai estar tudo bem, porque pode ser que Sol em Leão receba uma conjunção de Saturno, oposição de Saturno. Então, né, sempre a gente tem que lembrar que não dá pra generalizar, tá? Mas falando em termos gerais, o Sol em Leão tá muito bem posicionado. Aí, quando ele está no signo oposto ao que ele rege, que no caso é Aquário, ele está exilado. É uma posição mais desafiadora para esse Sol, porque ele está no signo oposto ao que ele rege. Aquário é o signo dos grupos, onde eu me preocupo com o social, onde eu quero me sentir pertencendo, onde eu preciso fazer parte de um grupo. Então eu posso ter uma dificuldade na estruturação do meu ego, encontrar minha essência, minha individualidade, porque eu fico muito voltado para os grupos. Então é mais desafiador para essa pessoa, às vezes, manifestar. Então sempre que o planeta está no signo oposto ao que ele rege, ou seja, que ele está exilado, isso pode ser uma porta de entrada, tá? Então, por exemplo, Marte rege o signo de Áries. Quando Marte está em Libra, ele está exilado. É uma posição desafiadora. Porque imagina, o Marte é o guerreiro interno, né? O fodão que está lá para se autoafirmar e achar seu espaço no mundo. No signo que é todo gentil, todo preocupado em manter o equilíbrio e ficar tudo bem, esse Marte fica comprometido nele exercer a função dele. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade em ser assertiva, em se posicionar, em ser certeira, em se autoafirmar, porque ela tem medo de, se ela falar o que ela pensa, se ela mostrar o que ela quer, o outro vai ficar chateado, e aí pode ficar um desequilíbrio na relação, entende? Então, o desafio dessa pessoa é trazer esse Marte, né? A Vênus rege Libra. Quando ela está em Áries, ela também está numa posição desafiadora para ela. Porque a Vênus é toda gentil e quer a beleza e quer o equilíbrio das relações. Quando ela está em Áries, que é um signo que só pensa em si mesmo, né, que quer fazer do seu jeito, ir embora, é mais desafiador para essa Vênus exercer toda essa doçura. Entende? A Vênus é o planeta da doçura. Saturno em Áries também é um caso assim, porque aí a gente entra na outra nomenclatura que eu estou falando de exílio e domicílio, né? O planeta domiciliado, quando ele está no signo, ele rege. Está no signo oposto, está exilado. Aí existe alguns signos também que o planeta ele fica muito bem. A gente fala que ele está exaltado. Porque aquele planeta, naquele signo, aquele signo enaltece a função daquele planeta. Enaltece. Então ele fica muito bem. Então, por exemplo, a Lua representa a fertilidade, né? Tá em Touro, tá exaltada, porque Touro é o signo da fertilidade. Aí, qual que é o signo oposto a Touro? Escorpião. A Lua Escorpião, ela tá em queda, que é esse outro nome horroroso. Mas que mostra isso, é mais desafiador. O planeta, quando ele tá em queda, é porque aquele signo é mais difícil. Então, Escorpião é um signo que às vezes veio lidar com essa questão da carência, né? Eles têm às vezes uma compulsão, um saco sem fundo, né? Uma coisa de querer muito, querer muito, querer muito. E a Lua, que busca nutrição, às vezes ali num signo que é muito voraz, não é o melhor lugar para ela exercer a função dela. É impossível? Não é, tá, gente? Não, eu não tô falando que é ruim. A gente toma muito cuidado com isso agora, pra gente não entrar nos rótulos, não entrar numa coisa de achar que o seu mapa é ruim. Simplesmente está mostrando que ali você precisa trabalhar mais para que aquele planeta manifeste a melhor versão. Eu conheço várias pessoas que têm Lua em Escorpião e que são extremamente amorosas e que vivem a melhor versão, né, que se aprofundam, que se entregam, mas às custas de muito trabalho, geralmente. São pessoas que já viveram muito a falta, a carência, já entraram nesse mundo subterrâneo, porque é isso, quem tem Lua em Escorpião veio experimentar a falta em algum nível para poder encontrar a abundância. Se fizer o trabalho, né? Se não fizer, não vai encontrar. Se não fizer o trabalho interno de transformação pessoal, né? Mas então, quando um planeta está em queda, ele também é difícil de exercer a melhor função. Então é o caso aqui que uma pessoa perguntou aqui do Saturno em Áries, né? O Saturno em Áries é esse caso, porque o Saturno, a função dele é estruturar.
ele está exaltado em Libra, que é o signo da justiça, que é o signo da diplomacia, das relações. Tudo isso ajuda, né? O equilíbrio, a justiça, as leis, as relações, a diplomacia ajuda na estruturação, ajuda na materialização. Áries, que é um signo extremamente impulsivo, né, que às vezes vai, mete os pés pelas mãos e não planeja muito. Imagina Saturno, grande planejador, num signo de Áries, que é todo impulsivo, guerreiro, e, né, não é o melhor lugar. Aí é mais difícil exercer a função de Saturno em Áries. Não é impossível, tá? Torno a dizer, não é que você está fadado a... É isso que eu faço questão de deixar claro, porque justamente... toda essa metodologia de trabalho que eu criei é justamente para te ajudar a, mesmo nessas condições mais desafiadoras, onde o sabotador sequestra esse planeta e por ele ter mais dificuldade de exercer a função, você se sente inadequado, experimenta sentimentos desagradáveis, né, ali, aquele lugar é difícil, é ali que você vai tender a evitar entrar em contato, e é ali que a sua negatividade entra, e é ali que você vai tender a experimentar muita frustração na sua vida. E enquanto você não se dispuser a sentir essa frustração, essa negatividade, esse desconforto, você não transforma tudo isso, né? Então aqui eu já vou começar a entrar então, né, em como sair disso. Mas antes de entrar em como sair disso, eu quero descrever cada um dos planetas, tá? Vou falar como que é cada um dos planetas quando está distorcido, tá? Então, por exemplo, a função do Sol é, como eu falei, ser único, né? A função do Sol é ser único. É você encontrar a sua essência, é você se individuar. Então, se o Sol não está funcionando na melhor versão, se ele está distorcido, geralmente você vai ter questões com a sua conexão com o seu poder pessoal. Você vai ter dificuldade de se sentir autoconfiante. Você vai se sentir desempoderado, você vai se sentir desencaixado, você não vai saber direito quem é você não sabe direito, não consegue ser espontâneo, não consegue se expressar de uma maneira que você se sente bem, né? Você vai ter questões com a expressão, com a autoconfiança e com o poder pessoal. É isso de um Sol distorcido, né? Quando o Sol fica ali distorcido. Quando a Lua está distorcida, como a função da Lua é nutrir emocionalmente, se a sua Lua está distorcida, você vai ter dificuldades de relacionamento, você vai ter dificuldade na troca, vai ter dificuldade com a intimidade. É aí que você vai emperrar na vida, nas suas trocas afetivas. Isso é uma indicação de que a Lua não está funcionando na melhor versão, né? Quando é o Mercúrio, que a função é decodificar, compreender, entender, você vai ter dificuldade nisso. Você é uma pessoa que às vezes vai ter dificuldade de se expressar, de falar claramente, de entender o outro, de compreender, né? Talvez você tenha dificuldade com a clareza mental, tenha dificuldade com os processos cognitivos, né? Tudo na hora de explicar, de entender é mais lento, é mais difícil, né? E são os sintomas de um Mercúrio distorcido. Quando a Vênus está distorcida, questões com autoestima. Você não se sente merecedor. Você não vai se sentir merecedor das coisas boas da vida. Né? Isso pode manifestar principalmente na vida material e na vida afetiva, que são as áreas da vida que a Vênus rege. Quando é o Marte distorcido, você vai ter dificuldade em ser assertivo, vai ter dificuldade em se posicionar na vida, em se autoafirmar. Ou você pode ter isso em excesso, ser aquela pessoa que é extremamente explosiva, agressiva, né? Ou você vai ser aquela pessoa que se submete, que aceita tudo, que tem dificuldade em falar não, tem dificuldade de se colocar, né? Pode ir para um lado ou para o outro, depende da configuração ali do teu mapa. Um Júpiter distorcido vai dar uma desconexão com a compreensão da verdade da vida. Você vai se sentir meio sem sentido, sem propósito na vida, porque o Júpiter ele dá a direção, ele dá o sentido, ele te conecta com o mestre interno, com a guiança. Então você vai ficar meio sem direção, meio perdido, sabe? Sem muita clareza do que você está fazendo aqui, para onde você vai, de onde você veio. Sensação de estar meio perdido. Um Saturno distorcido, você vai ter dificuldade de materializar as coisas na vida. Ou então, também pode dar um excesso de rigidez. Você pode ser aquela pessoa que é totalmente escrava de estar sempre produzindo, materializando e construindo. Né? O Saturno também pode dar essa divisão. Né? O Urano, Netuno e Plutão já são transpessoais, né? Eles só vão realmente afetar
quando eles estão tocando planetas pessoais do seu mapa. Mas vou falar de uma maneira bem resumida, assim, um Urano distorcido é aquele rebelde, né, que não aceita a regra, que não lida bem com a autoridade, que não se encaixa em lugar nenhum, né? Isso é um Urano distorcido, né? O Urano bem colocado, eu consigo ser uma pessoa inovadora, uma pessoa que contribui socialmente, que revoluciona, mas de uma maneira harmônica, que contribui, né? E uma pessoa que tem Netuno distorcido é uma pessoa que geralmente tem dificuldade em aterrar na vida. Às vezes ela é muito aberta, tem uma espiritualidade muito aberta, uma mediunidade muito aberta, não consegue organizar tudo aquilo. Pode ser uma pessoa que é altruísta demais e se perde nisso, todo mundo se aproveita, passa por cima, sabe? A pessoa se sacrifica demais pelos outros, né? Entra às vezes num vitimismo, num jogo de culpa. A pessoa é Netuno distorcido. E o Plutão distorcido é a questão com o poder, que pode dar tanto uma coisa de você ser uma pessoa que abusa do poder, ou uma pessoa que se submete ao abuso de poder do outro. O Plutão ele fica muito na gangorra também, mas sempre dá questões com uma distorção com o poder, né? Que Plutão ele tem essa energia do poder. Então só para dar um resumo para vocês poderem se achar aí dentro disso e fazer sentido, depois quando vocês olharem o mapa de vocês, né? E essa aula aqui vai ficar gravada, tá? Então é importante, depois assiste de novo, anota, para você poder identificar mesmo no teu mapa e vendo se faz sentido, né? Mas aí, como que faz para sair disso, né? Para sair disso, a gente vai entrar então nos 3 passos que eu dei na semana passada, nessa aula que eu dei na semana passada, quando eu mapeei bem o funcionamento do sabotador, né? Eu falei bem porque é isso, né? O sabotador é como se fosse assim, esses planetas todos que eu descrevi aqui, é como se ele fosse uma entidade dentro de você, um eu mesmo, que tem vontade própria, que tem inteligência própria, ele fala umas coisas da sua cabeça, né? Então você precisa conhecer essa parte em você. Não adianta alguém te falar que assim, eu tô aqui te dando pistas, tô aqui abrindo para você poder até ter vontade de se explorar mais. Mas você vai precisar fazer esse mergulho dentro de você, identificar como que é o seu Saturno distorcido. Porque isso daí é intransferível, tem a ver com a sua história, com o que você viveu, o que você passou. O seu Marte distorcido, ele é único, intransferível. Você que vai ter que conhecer ele, né? Então, os passos para sair disso são os passos que eu estruturei dentro do programa Astrologia Vivencial, né? Que tem 3 pilares, que é autoobservação, autoaceitação e comprometimento. Então, na autoobservação, você vai precisar observar muito bem esse eu atuando dentro de você. Você vai ter que conhecer esse cara dentro de você. E é com o seu auto-observador que você vai fazer isso. Você vai precisar aprender a treinar a sua mente para se distanciar desse eu e começar a olhar para ele de fora e identificando como que ele atua, o que ele fala dentro de você, o que ele manda você fazer, né? Aí você vai também buscar compreender da onde que ele veio, do que ele está te protegendo, onde que ele se instalou, né? Que aí a gente entra no pilar da autoaceitação. Porque quando você compreende que ele está aí para te proteger de uma dor, você começa a ter compaixão por essa parte. Você começa a aceitar esse cara. Mas aceitar esse cara não quer dizer que você vai se entregar aos comandos dele e deixar ele fazer a festa na sua vida. Pelo contrário, agora que você mapeou, compreendeu por que ele está aí e aceitou, você está no caminho da integração que se completa quando você se compromete a fazer diferente. Que entra aqui a parte da reeducação desse eu. Você vai precisar ensinar esse eu que está aí, estava até então, né? Porque quando você começa esse trabalho, ele sai da inconsciência, né? Então, a partir do momento que ele vem para a consciência, você pode reeducar essa parte, você pode redirecionar essa parte. Aí é todo um trabalho de reeducação, de hábitos, de crenças, de formas de pensamento, de atitude, né? Que esse é um trabalho que eu faço dentro do programa Astrologia Vivencial. Na Astrologia Vivencial, a gente escolhe um desses planetas, uma dessas funções, né, para você poder incorporar não, porque ela já está incorporada, na verdade, né, mas você vai aprender a identificar ela, a invocar ela dentro de você, para que ela saia da inconsciência e venha para campo aberto da consciência e você possa começar a se relacionar com ela. Então tem todo um trabalho que a gente vai fazendo ao longo dos encontros, né, das sessões, das vivências,
onde você vai se aproximando dessa parte. Você vai conhecer essa parte, você vai pedir para que ela se apresente para você. Ela vai começar a falar, ela vai mostrar por que ela tá aí, do que ela tá te protegendo. É todo um trabalho de diálogo com esse eu dentro de você. E aí, a partir do momento que você conhece muito bem de onde essa parte veio, a gente pode entrar com as ferramentas de redirecionamento. É isso que a gente faz dentro de um programa. Esse programa de astrologia vivencial, ele é um programa onde eu consigo te acompanhar bem de pertinho mesmo, né? Então, é um grupo pequeno, né? São no máximo 15 pessoas ali, né? Todo mundo conta qual que é o ponto de trabalho, a gente identifica qual que é o planeta que vai ser trabalhado. E aí você vai receber uma série de áudios, que são as vivências, onde você vai invocar esse planeta e vai começar a trabalhar com ele. E aí, uma vez por semana, a gente vai se encontrar para você contar o que você está experimentando nas vivências. E nesses encontros que eu vou poder te acompanhar, que eu vou poder te orientar, que eu vou poder transmitir conhecimento de como que você vai lidando com essa força dentro de você, para ir neutralizando isso, para ir abrindo um espaço para que ela realmente se mostre para você não entrar na autocondenação, no autojulgamento. Então, um trabalho bem fino, bem delicado. Esse é o programa assim, onde eu consigo te acompanhar mesmo mais de perto. E depois que você mapeou ele muito bem, aí você pode reeducar. Quando você vai reeducando, realmente a sua vida vai transformando mesmo. É incrível. Eu até vou chamar aqui uma das pessoas que... Quer ver? Como é que eu faço? Ayla, você está me assistindo? Me chama aqui, Flor, para eu poder te chamar aqui para você entrar um pouquinho, que eu queria convidar aqui uma das pessoas que estava fazendo aqui o programa, para ela poder dar um depoimento aqui de como que está sendo para ela, né? A gente está aí finalizando uma turma e eu queria que ela contasse. Ayla, você consegue me mandar um request? Eu não sei como é que eu faço para te chamar aqui para dentro dessa live, deixa eu ver. Ah, tá. Querida. Agora eu te chamei, ó, aprovação. A Ayla, gente, ela tá fazendo o programa, né? E deixa eu só fazer uma coisa aqui, enquanto, para poder diminuir aqui, viu? A Ayla, ela tá fazendo o programa, a gente tá terminando, já estamos no 9º encontro, né? Tem só mais um. E aí eu queria que você contasse pra gente, para ficar mais palpável, né? Eu falando assim, às vezes fica tão abstrato, mas como que isso acontece, né? Queria que você contasse o que você veio pro programa, o que você sentia que você queria transformar. E aí você dizer aqui como que o programa te ajudou nesse processo, quais foram as ferramentas que mais te ajudaram, e o que você sente que você está podendo de fato transformar na sua vida, sabe? Então, eu acho que... boa noite, gente. Primeiro eu queria falar, assim, que eu não entendo nada de astrologia e que toda vez que eu assisto você, eu fico relembrando de coisas que você já falou, mas que, tipo, é difícil de fixar, né? Então, é como se começasse um estudo para começar a compreender. Apesar disso, o programa, você norteia no que é necessário, né? Ou seja, você ter conhecimento de astrologia é mais um guia para você nos direcionar. E, no meu caso, ficou muito claro que eu não preciso compreender de astrologia, né? Eu preciso estar aberta e disposta a olhar para o que esse mapa está dando junto com as minhas impressões, as minhas dificuldades e o seu olhar. Então, a minha dificuldade estava muito nessa questão, né? Eu sou aquariana e sempre com essa questão do trabalhar por grupo, né? Pelo todo, pelo sistêmico e tal. E os 2 pontos que sempre foram desafiadores para mim foram, primeiro, começar a olhar que tudo bem trabalhar em grupo, mas que naturalmente eu posso me individuar disso para não ser escrava disso, né? E segundo, me abrir eu acho que a maior energia, né, do aquariano, que é a questão da inovação, novas formas de fazer as coisas. Então, esses 2 pontos, eu me sentia muito incapaz, né? E o trabalho foi surpreendente, porque embora eu já faça terapia, muito trabalho de grupo, ou trabalho individual, enfim, já tenha uma certa caminhada nessa questão do autoconhecimento, o que eu mais percebi é que ele trouxe mais profundidade. Por quê? A autoobservação é uma chave, né?
E no início fica uma briga, assim, né? A mente falando que aquilo tudo é bobagem, não é verdade. Aí tem uma fase de você ultrapassar essas resistências. Depois veio a questão da aceitação, né? E a aceitação diferente, a aceitação disso, ok, eu sou isso também está dentro de mim. Então foi um outro processo para mim, que foi diferente de tudo que eu conhecia antes, e foi gentil também, né? E a última parte, que eu acho que eu estou nela ainda, né? Ainda estou elaborando, que é a questão da dedicação, né? Que você chama de comprometimento, eu chamo de dedicação. Sim, E que sim. também sempre foi um ponto muito determinante para mim, porque de um lado, assim, sempre existiu um tirano, né, interno, que exige, aí entra no tem que. E aí no tem que não existe alegria, não existe cuidado, não existe... ou então, do outro lado, tem aquela pessoa que era, tipo, morria sem energia, muito desgastada e tal. Então, quando eu descobri essa dinâmica interna, eu fui vendo, nossa, isso não sou eu. Então é como se eu fui me permitindo descolar que isso não sou eu. Ai, E aí é um alívio. é um alívio, né? E aí parece que abre, parece que cai um véu, sabe? Sim. E Uhum. não, isso não tem a ver comigo, isso não sou eu. Ok, isso existe em mim, mas isso não sou eu, isso não me controla mais, né? Sim, Então, sim. é isso. Acho que o trabalho ele exige tempo, né? É, Disponibilidade interna, de abrir a vida para fazer o estudo. verdade. Tem tarefa de casa, tem que se dedicar. Não é só ir lá no encontro, né, à noite. Tem Não tarefa, é. tem que fazer experiências, tem que... É. E É, tudo que foi pensado nele para mim traz uma riqueza, porque às vezes eu achava que era viagem aquilo que estava surgindo. Quando eu ia para o grupo colocava a mesma coisa. sim, sim. Super interessante isso. E as vivências, assim, são lindas. Me emocionei em muitos momentos, né? É um processo mesmo, assim, de redescoberta, né? De entrar em contato com esse mundo interno, com Sim. objetividade, né? Sem ficar na racionalização, mas sentindo e com uma certa objetividade, porque não tem muito para onde ir. É isso, e aí, como é que você faz? Você enfrenta ou não enfrenta? Né? Então foi tipo É. isso. Ai, que legal, querida. Obrigada, viu, pelo seu depoimento. Ajuda muito. Ai, Legal. esse E fico programa é um muito feliz primor. de acompanhar o processo, assim. É muito bonito ver a tua transformação, assim. Nossa, Uhum. obrigada. Eu também tô feliz. Legal, querida. Muito bom. Que Vou bom. chamar a Marina aqui, que eu acho que ela tá aqui também. Tá bom. Um Aí eu beijo, saio, eu vou querida. sair então. Você consegue sair daí? Eu não sei se eu que te tiro, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ok, agora deixa eu chamar aqui a Marina, que a Marina também estava aqui. Peraí, descobrir como é que faz, né? Marina, aparece aí para eu poder clicar em você. Ah, tá aqui, apareceu. E Oiê, aí, tudo bem? tudo bem? Oi, pessoal. Hum. A Marina, eu pedi para ela vir, porque eu falei, gente, ela foi muito lindo o processo dela no grupo também, né? Com a Sim, Vênus lá, né? Conta pra gente o que você pôde transformar da sua Vênus, seu depoimento ontem no grupo. E, nossa, legal. Meu, a Ayla, acho que a Ayla contou bastante um pouco do que a gente experienciou. A gente está no nono encontro, então eu vim com uma questão muito vinculada à autoestima, a questão de alto valor, questão de relacionamento, que eu acho que hoje também tem bastante gente aí olhando sim, para essa área da toca muita vida. gente mesmo, né? É. E foi muito especial, muito profundo. Diferente da AI, eu tenho ligação, eu estudo bastante astrologia, eu gosto dessas áreas de autoconhecimento, e eu acabava patinando muito em como materializar toda essa teoria em algo que de fato trouxesse uma transformação, que eu acho que é o que Sim, todo mundo está sim. buscando hoje. E foi muito Uhum. bacana, porque além de ser um trabalho muito profundo,
eu aprendi a desracionalizar as coisas. Às vezes a gente E acaba para uma ficando... geminiana é um baita exercício, né? A gente já tem tudo em gêmeos lá, 5 planetas em gêmeos. Não, quase nada. Assim, eu brinco que eu busco racionalizar as emoções. Então, os livros têm que me trazer as respostas. E através da Sim. astrologia vivencial, eu aprendi também a desvincular um pouco do teórico. E com as vivências, você meio que não vou dizer se obriga, mas você tem que ter um momento teu de olhar para dentro. Eu acho que isso acabou sendo para mim o principal aprendizado. Que eu falava, meu Deus, como Uhum. assim ela não vai olhar o mapa astral e me trazer a resposta? Que Sim. livro que ela leu? Onde que eu vou? Qual que é a teoria? Qual que é o nome do escritor? Enfim. E eu Sim. meio que falei, vou entrar, vou confiar. Eu acho que tem uma palavra muito chave que é confiança. E acabou sendo um momento de muita revelação. Então, eu digo que foi uma Uhum. experiência sensacional, transformadora. Quem puder e tiver a curiosidade de que vale a pena, sim, viver isso. Sim. E ainda tem muito trabalho pela frente, mas Sim. passa muito rápido. E é muito Uhum. especial, né? De verdade, assim, se eu puder chancelar ou testemunhar, eu tô aqui com o coração aberto e de falar que é um trabalho muito especial, profundo e que depende muito só da gente. Eu acho que a É isso. autorresponsabilidade foi um dos mais impactantes para mim. E até combinando um pouco, falou da AI, que você aprende a amar esse teu eu sabotador. Eu achava que você tirava ele da tua vida e não é Fica nada arrancando disso. ali da frente, né? Sai Isso. daqui, não É. te quero mais. E não chegou Uhum. numas vivências, já estava abraçando. Ele falava, vem aqui, que no fundo eu gosto de você. Então É isso mesmo. foi muito bacana, faz todo sentido e quem puder e tiver oportunidade, eu acho que é algo muito, muito especial. Estou curiosa aí para o nosso último encontro, mas já estou com saudades e Sim, foi uma sim. experiência incrível. Obrigada. Ai, muito legal, querida. Obrigada também, viu? Imagina. Um beijo, Então tá bom, gente. beijo. Acho que é você que tem que sair, né? Como é que tira? Então é isso, gente. Esse programa realmente eu sou apaixonada por ele, porque ele realmente promove essa transformação aí que vocês viram as pessoas falarem, né? Então, eu queria contar aqui para vocês que está aberta, né, as inscrições para esse programa. Tem uma turma que está começando no dia 17 de setembro, tá? E aí eu já abri as pré-inscrições, porque quando você se inscreve na pré-inscrição, tem um desconto especial, né? Então, o segundo lote aí já está aberto, né? Ele está com 10% de desconto, está saindo por 2.250. Esse valor pode ser parcelado em até 12 vezes de 225 ou em 3 vezes sem juros também, ou você pode fazer também uma transferência bancária. Na minha bio, você entrando na minha bio, tem um link lá. O primeiro link clicável da bio, ele é o link do programa. Ela tem todas as informações sobre como funciona, tem o botão de pagamento para você já reservar a tua vaga, porque como eu falei, é um grupo pequeno, que a ideia é te acompanhar muito de perto ali, né? Eu escuto de um por um, né? Escuto as histórias, escuto as vivências, poder realmente te acompanhar. Uma coisa que eu estou abrindo a partir dessa nova próxima turma, que é uma forma de dar uma oportunidade das pessoas poderem estar sempre reciclando dentro do programa e aprofundando o trabalho, das pessoas, uma vez que você entrou para esse programa, você sempre vai ter a porta aberta para participar de ouvinte nas outras turmas, né, de ouvinte, ou seja, não vai ter espaço ali para você falar e tudo, porque realmente a beleza desse trabalho é justamente eu poder te acompanhar de perto. Então, essas 15 pessoas que se inscrevem, elas têm a minha escuta, né, e o meu olhar direcionado. Mas quando você está ali escutando, participando e ouvindo, é uma forma de você resgatar, relembrar, né? E você vai estar sempre fazendo parte dessa comunidade de astroviventes, né? Quem passa pelo programa da astrologia vivencial, porque eu sinto que esse programa ele tem uma